8 horas e 40 minutos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, aqui pela Folha FM 98,3, uma emissora do Grupo Folha da Manhã, hoje recebendo, e também no streaming aí no Face, onde inclusive agradecemos os nossos seguidores, né, pela audiência aí, pelo carinho de sempre e pelos comentários, né? E voltamos com o vereador Bruno Viana, ele eleito com 3.085 votos, filho do Gil Viana, que na última eleição, para quem gosta de números, eu adoro números, né? Para quem gosta de números, na última eleição de vereador em 2012, o Gil Viana teve 3.428 votos. Andei fazendo umas contas aqui, Arnaldo, não sou nenhum Oswaldo de Souza, muito pelo contrário, mas se você descontar aí a tipicidade dessa eleição, com as abstenções, brancos e nulos, que passam de 25%, você tem aí o Bruno quase que tendo uma mesma eleição na proporção, digamos assim, né, do pai dele, que foi 4.328 votos. Mas nós voltamos, né? E nós voltamos. Sim, Arnaldo. Essa conta é um pouquinho mais complexa, porque além da abstenção alta, o número de candidatos desse ano é surpreendente, né? Nós não conseguimos colocar, a gente colocava em uma página, Nogueira, só fazendo um adendo aqui antes de voltar à entrevista, a gente colocava em uma página todos os vereadores de Campos, né? A votação de todos os candidatos a vereadores de Campos. Esse ano a gente não conseguiu, a gente teve que filtrar 500. Porque é impossível uma página, não tem como botar uma dobra na página para baixo, né? Porque não precisava. Seria uma página e meia. Mas enfim. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. 842 candidatos, se não me falha. Exato, mas você deve estar aí, você está com a memória melhor. Está mais fresca. Vamos lá, vamos aqui com o Bruno, esse terceiro bloco, a gente conclui nossa entrevista. Bruno, esse terceiro bloco a gente abre com todos os candidatos, com todos os vereadores eleitos com a mesma pauta. Primeiro eu quero uma avaliação sua com relação ao resultado da disputa a prefeito, se esse segundo turno que estamos acompanhando, na verdade, está para se concluir no dia 29, é realmente o que você, como candidato nas ruas, via, se projetava. Então eu queria saber qual é a sua avaliação quanto ao segundo turno, e qual a sua projeção para o resultado dessa eleição? Como que você vê essa eleição se caminhando? Então, realmente o que nós escutávamos na rua foi o que aconteceu, o resultado que aconteceu. É claro que nós tínhamos a terceira força, no caso, que era o Dr. Bruno Calil, que inclusive eu conheci, tive a oportunidade de conhecer, um amigo do bem, gente boa, cara bacana, mas eu acreditava que iria caminhar para esse resultado mesmo, no caso até esperava, talvez, olhando o cenário assim por fora, talvez até uma vitória no primeiro turno do Vladimir, pela questão do que eu escutava na rua, até achava que poderia ter essa vitória, mas no segundo turno, no possível segundo turno, eu imaginava que iria ser o Vladimir com o Caio Viana, e assim, acredito que esse segundo turno vai ser, eu vou até usar uma expressão diferente, um mano a mano, né? Acho que cada voto vale 2, cada voto disputado vale 2, são 2 candidatos apenas, e assim, eu acredito que o candidato Caio tem que tirar uma desvantagem muito grande, e também acredito que quem vai fazer diferença, que as pessoas que vão fazer diferença são as pessoas que não votaram nesse primeiro turno, a quantidade de abstenção que ficou, se eu não me engano, em segundo lugar, né, no geral, assim, primeiro foi o Vladimir, em segundo lugar a questão das abstenções, e eu, se eu não me engano, acho que se somando a abstenção, nulo e branco, acho que ficou em primeiro lugar. Se eu não me engano, acho que foi passa de 112 mil votos. Então, 112 mil eleitores, né? Digamos. E assim, então eu acredito que esse segundo turno vai ser uma batalha muito grande, e quem vai decidir, as pessoas que irão decidir são as pessoas que não votaram nesse primeiro turno. Eu acredito que isso vai fazer diferença. Se eu não me engano, vamos ter a oportunidade de escutar, acho que vai ter debate, eu acho, não vai, Arnaldo? Acho que sim, com certeza. As emissoras, acho que principais terão os debates, acho que isso vai fazer a diferença. E a projeção que eu enxergo é que Campos precisa hoje de um candidato que seja preparado, que esteja preparado, que possa trazer recursos para a nossa cidade, que possa buscar recursos, que tenha
uma experiência. Eu acho que isso que vai fazer a diferença pelo que o futuro da nossa cidade espera. Como eu disse, eu vou deixar claro, vou frisar isso, por questões partidárias, como eu disse, tem uma ótima relação dentro do partido. Eu não vou me posicionar publicamente em relação a apoio para esse segundo turno, mas acredito que Campos necessita de um candidato preparado, um candidato que possa buscar recursos, que possa ter uma boa relação, não só no Estado, mas também no governo federal, e isso que vai fazer a diferença. E eu acho que é nesse contexto que eu enxergo essa eleição no segundo turno. Você já colocou de antemão que seria uma pergunta inevitável, né? Qual seria o seu apoio? Você já disse que não vai se posicionar. E quanto ao seu grupo político, a liberdade, você deixa principalmente seus cabos eleitorais, as pessoas mais próximas a vocês, cada um tem liberdade para seguir o caminho que achar melhor? Então, eu sigo a mesma linha do que meu pai seguia. Eu deixo todo mundo bem à vontade. Já reuni com o meu grupo, já falei com ele, gente, segundo turno, eu vou deixar vocês bem à vontade para seguir o caminho. É claro que eu herdei um grupo do meu pai, é o que eu falei, que foi o grupo que me ajudou a chegar até aqui, que me ajudou nessa projeção. E esse grupo, né, que é a maioria dentro do meu grupo, não apoia um determinado candidato por tudo que aconteceu em 2016. Então, o que eu posso dizer é que esse grupo não apoia determinado candidato. Quem quiser saber melhor o motivo, é só buscar a entrevista do meu pai, como disse mais cedo, em janeiro, para vocês aí, onde ele deixa claro todo o pensamento dele para o futuro. E esse grupo honra o legado do meu pai. Se ele honra o legado do meu pai, ele não vai apoiar um determinado candidato, mas deixando claro, eu, Bruno Viana, não estou me posicionando em relação a esse segundo turno, por respeito às questões partidárias do PSL. E se fosse para fazer uma projeção e uma aposta, uma questão mais pessoal do que partidária, você acha que tem gordura para queimar, para reverter essa vantagem de primeiro turno, que, como você mesmo colocou, é uma vantagem considerável? Porque se a gente for lembrar, ontem eu até comentava sobre isso, uma participação que eu fiz em uma emissora, eu falava sobre a eleição de 2004, por exemplo, né, os atores por trás são praticamente os mesmos, né? Você tinha ali o candidato do grupo do Garotinho, o candidato do grupo do Arnaldo, o candidato do grupo do Garotinho saiu na frente no primeiro turno e acabou o Carlos Alberto Campista vencendo. Mas sejamos bem sinceros, era uma eleição que você tinha de um lado Pudim, do outro Campista, não uma eleição com o Vladimir e com o Caio, que são figuras com outros perfis, outros nichos políticos. Mas dá para virar, no seu ponto de vista, tem gordura para queimar, tem garrafa para encher aí para uma eleição de segundo turno? Então, Arnaldo, eu acho assim que é difícil até mensurar nesse quesito essa questão da gordura para queimar no segundo turno. Eu acho que vai depender muito das propostas, né, do candidato, no caso que está na segunda colocação, das propostas, do que ele vai alegar, do que ele vai dizer, das propostas que ele tem para a cidade. Eu gosto de frisar, Campos necessita de alguém que esteja preparado, alguém que possa ter um bom relacionamento com as outras esferas, principalmente no governo federal, isso que vai fazer a diferença, você ter abertura no governo federal para trazer recursos para a nossa cidade. Então, eu acredito que isso vai ser o diferencial, e também questão até de ter experiência para lidar com a crise que o nosso município está enfrentando. Então, assim, é difícil mensurar, foi o que você falou, a eleição é uma conta incerta, é difícil você entender o que vai acontecer, mas realmente é uma distância até considerável, né? Acredito que vai ter que fazer um belo trabalho para tentar tirar essa distância, acredito que focando nas pessoas que não votaram, pois quem votou no primeiro turno, acredito no primeiro colocado, vai votar novamente nessa leitura. E eu acho que o debate vai fazer a diferença. O debate vai fazer a diferença. Quem tiver proposta para falar, quem tiver o que alegar, quem tiver questão até de serviço prestado, vai fazer a diferença no posicionamento do eleitor. Você, então, nessa questão partidária e nessa coisa, você chegou a presidir o PSL, Arnaldo lembrou, né, houve a intervenção, você deixou a presidência, perdeu a presidência. Como é que está a sua relação hoje com o partido
E se você acha que se o partido tomar uma posição clara e se posicionar mesmo de fato, publicamente, as pessoas não vão interpretar também que você está naquela mesma situação? Como é que está esse relacionamento seu hoje com os integrantes do partido, com o partido, com o próprio Nildo Cardoso, que ganhou a eleição também? Então, eu tenho uma ótima relação dentro do PSL, como o Arnaldo falou, o PSL viveu uma situação diferente, então a gente não tem que levar ao pé da letra, né? Na verdade, teve todas essas mudanças, tiveram todas essas mudanças em que eu respeitei, em nenhum momento falei nada, não dei nenhum posicionamento contrário ao partido, né? Mas tiveram muitas conversas, eu sempre estou conversando com o Gurgel falou da questão do PSL, foi o que o Arnaldo falou, de que o PSL era um partido que não seria, como você falou, não teria essa exigência de caminhar com A ou com B, que teria essa liberdade, mas eu sigo as diretrizes do partido e o que o partido definiu, né? Então eu respeito muito, tenho uma ótima relação com o deputado Gurgel, até porque ele tinha uma ótima relação com o meu pai, né? Tenho uma relação bacana com o deputado Felício Laterça, inclusive ele me ligou antes de ontem para me parabenizar pela vitória, dizer que está à disposição também, no que for possível, para o crescimento do partido. Eu acho que esse é o melhor caminho. Em relação ao vereador Nildo Cardoso, também não tenho problema algum com ele, é uma pessoa de experiência, tem uma experiência muito grande dentro do cenário político, e a gente pode estar aprendendo com ele diariamente. E, assim, eu tenho para dizer que a eleição aconteceu, o povo escolheu os seus vereadores, tive a felicidade de estar dentro, de estar lá com os meus 3.085 votos, agradeço à população por isso, ele também foi eleito, então assim, só parabenizá-lo mesmo pela vitória, dizer que nós precisamos de pessoas experientes na Câmara também, para que possam fazer esse link, e no mais, é isso, acredito que tem que estar coeso e unido o PSL. O voto é secreto. Mas dia 29 você vai votar, né? Você liberou, como você disse, aí o seu grupo, mas você não vai deixar de votar. Eu vou votar, Arnaldo, Arnaldo. Eu vou votar, Nogueira, mas como você falou... Obrigado pela comparação. Arnaldo Não, pode falar. Dia 29 eu vou estar lá votando, Nogueira, mas como você falou, eu não posso quebrar a lei. Eu não posso quebrar a lei porque o voto é secreto. Então deixa o meu voto secreto aqui, que eu, com a minha consciência, eu sei o que eu irei fazer. Então, assim, o mais é isso, né? Assim, em relação a essa questão partidária, o Arnaldo frisou essa questão bacana de tudo que... Bacana não, mas essa questão que aconteceu dentro do PSL, mas acredito que o partido tem tudo para estar unido e crescer. E eu busco essa união, como eu falei, essa união, essa articulação. Respeitei a decisão do partido lá atrás, né, da mudança da presidência. Inclusive, hoje eu sou vice-presidente do PSL aqui em Campos. O presidente é o Nildo Cardoso. Mas nós vamos seguindo agora com outro cenário em busca do principal, que é a melhoria do nosso município. Bruno, a gente já fechou essa questão. Não sei se o Nogueira tem mais alguma pergunta, mas acho que essa questão partidária a gente encerra aqui. E temos um pouco de tempo ainda, podemos falar sobre o principal problema de Campos, que é financeiro. Falamos sobre ele no bloco anterior, e você citou muito a questão de dinheiro novo. Não com essa expressão, mas é o que os candidatos a prefeitos têm defendido. Roberto Henriques até colocou que ele foi o primeiro a cunhar essa expressão do dinheiro novo, e todo mundo tem buscado isso, que é a questão de buscar Brasília, buscar dinheiro de fundos. E precisa, sim, eu acho, aí a opinião particular, não sou eleitor de Campos, não me considero morador de Campos, fico aqui mais a trabalho mesmo, mas claro, como a cidade que eu trabalho é a cidade que eu quero ver prosperar, e até pela proximidade que temos, que mora aqui do lado, a cidade sempre foi muito ligada com São João da Barra. Mas, enfim, fazendo esse adendo para falar do quanto vai ser necessária a questão da união nesse próximo mandato, seja quem for o prefeito, agora com essa Câmara renovada, o quanto vai ser importante esse trabalho do vereador de formiguinha, de tentar buscar apoio lá fora, de tentar buscar emenda com o deputado estadual, emenda com o deputado federal, e você, aproveitando aí essas portas abertas que o seu pai deixou, isso vai ser um facilitador para tentar buscar esse auxílio aí, tanto no Estado quanto no governo federal, ou melhor, com os deputados federais?
Então, falando inicialmente em relação ao prefeito e em relação a essas situações de buscar recursos, eu acredito que não seja nem tanto você sair batendo em todas as portas em busca de recursos. A verdade tem que ser dita, você precisa saber em qual porta você vai bater, e por isso você, tendo conhecimento, sabendo em qual porta bater, principalmente na questão federal lá em Brasília, é o que vai fazer a diferença para trazer recursos para a nossa cidade. Acredito que isso vai ser crucial. Em relação aos vereadores, eu tenho essa felicidade de ter muitos amigos dentro da Alerj, por conta do meu pai. Na verdade, eram amigos do meu pai que eu tive a honra de herdar essa amizade. Estive lá mais de 10 vezes, desde que o falecimento do meu pai, conversando com as pessoas que estão lá, principalmente com os deputados que estão lá, mas principalmente com o deputado André Siciliano, que inclusive é um amigo, como eu disse, inclusive gravou um vídeo com a gente declarando o apoio à nossa candidatura, dizendo que as portas vão estar abertas para que possamos buscar recursos para a nossa cidade. E eu acho que isso vai ser o divisor de águas. Acredito que se todos os vereadores puderem ter essa linha de buscar recursos, cada um dentro do seu partido, ou com amigos que tem na Alerj, seja na Assembleia, ou seja na Câmara dos Deputados, vai ser o divisor de águas para a nossa cidade. Essa questão do dinheiro novo que Arnaldo falou é o que vai fazer a diferença, porque sabemos da dificuldade que o nosso município está enfrentando, mas o povo também não aguenta mais ouvir sobre o passado. Sobre passado. Acredito que o próximo prefeito que entrar e os próximos vereadores que estão eleitos têm que falar sobre o futuro e as projeções para o futuro e buscar recursos. Todo mundo vai ter que se sacrificar um pouco, todo mundo vai ter que buscar um pouco mais, correr atrás um pouco mais. Como eu digo, andar. E isso, aí eu já pego um link do que eu falei com você lá no início, também vai ser muito importante se tivermos uma Câmara de Vereadores coesa, forte e unida, porque um vereador bater na porta de um lugar, do deputado federal, do deputado estadual, é uma coisa. Agora, uma Câmara de Vereadores unida, com um grupo batendo na porta, buscando recursos para a nossa cidade, realmente dá um peso muito diferente. Eu acho que não tem que existir vaidade e nem preocupação com questões partidárias nesse sentido, e sim buscar tirar campos desse buraco. Bruno, a gente está chegando ao final, Nogueira. Você tem mais alguma pergunta? Eu tenho só uma do Arnaldo Garcia para repassar e deixar aberto já para a conclusão do Bruno. Se tiver alguma... Segue lá. Depois eu até te mandei um print aí, do Amadeu Chakra. Essa legislatura, pelo jeito, vai me dar dor de cabeça. Já apareceu aqui um vereador mais jovem que teria sido o Amadeu Chakra. A mesma legislatura, né? Eleito em 66. 66, com 22 anos. Pois bom, e o Luiz seria com 23. Manuel Luiz com 23. Vamos checar essa informação na sequência. Mas, enfim, vamos aqui concluindo a nossa entrevista, Bruno. Eu queria falar com você, levar você a pergunta do Arnaldo Garcia no grupo de WhatsApp da Folha, que acabou de sumir aqui na hora que a gente tem que buscar, porque o Nogueira me mandou a mensagem. Mas ele fala sobre a questão, Arnaldo Garcia, jornalista esportivo, tem coluna na Folha, fala sobre essa questão do esporte, né? Ele faz um questionamento, lembrando que além de você, que teve desempenho aí no esporte, tem outro vereador também, que é atleta, e é sobre essa questão que ele faz a pergunta. Ele diz o seguinte: você é ligado ao esporte. Qual a contribuição poderá dar ao segmento, também representado na nova Câmara pelo Rafael Twin? Eu aproveito, Bruno, já são 8h59, que você engate na sua resposta, suas considerações finais, momentos de agradecimento, você possa usar esse tempo para falar junto, não só aos seus eleitores, mas a toda a população campista. Então, Arnaldo, em relação ao Arnaldo, no caso o Arnaldo também, um amigo que eu tenho, na verdade o Arnaldo ele me acompanha desde o futebol, lá atrás, no Americano, estava sempre presente nos jogos do Americano, fazia questão de me entrevistar, eu gostava de falar, já gostava de falar, então ele fazia questão de me entrevistar. Isso era bacana, é um amigo que eu tenho, pessoal, assim, mandando um abraço para ele, um abraço querido. Em relação ao esporte, eu sou atleta profissional, como eu falei, atleta profissional de futebol, joguei no Americano, joguei no Goitacás, joguei no Campos, estou me formando em Educação Física no final desse ano, se Deus quiser, e não tenho intimidade com o Twin, não conheço o Twin, mas tem muitos amigos em comum, inclusive nós dividimos muitos votos por sermos do esporte. Então, muitos amigos meus do esporte
caminharam com ele. Eu acredito que muitas pessoas que eram do esporte dele também caminharam comigo, por sermos da mesma área. Mas eu já tenho uma admiração por ele, pelo trabalho que ele desenvolveu dentro da Secretaria de Esportes. Sem dúvidas foi o destaque, acredito que foi o que o levou a ser eleito vereador, foi esse trabalho dentro da Secretaria de Esportes, e acredito que essa união entre nós dois, conversando sobre ele com mais experiência, mas contando um pouco do que vivenciamos dentro do esporte, que é importante falar isso, nós vivemos dentro do esporte, eu sei o que o esporte pode fazer na vida das pessoas. Quando eu falo de esporte, eu não falo somente de lazer, eu falo de educação, eu falo de disciplina, eu falo de saúde, que são temas importantíssimos dentro da nossa cidade. E acredito que o esporte, principalmente na vida dos jovens, é um transformador de vidas. Eu vi muitas famílias saindo de situações difíceis por conta do esporte. Então vai ser uma bandeira que eu vou abordar muito, além da bandeira da pessoa com deficiência. É uma bandeira que eu quero abordar, que eu vou brigar, em busca de incentivar, em busca do incentivo ao esporte dentro da nossa cidade. E eu acredito que junto ao Rafael Twin nós podemos fazer coisas bacanas para o esporte dentro da nossa cidade. Tem alguns projetos voltados para o esporte, vou deixar até aqui encerrando, convidando as pessoas para me acompanhar nas nossas redes sociais, no Instagram, que é Oficial Bruno Viana, no Facebook também, Oficial Bruno Viana, o Viana com 2 L's, e lá eu sempre coloco os projetos que nós temos para a nossa cidade, no nosso site também, inclusive falando sobre o incentivo aos campeonatos amadores dentro da nossa cidade, sobre a questão da acessibilidade nas Vilas Olímpicas, da inclusão dentro das Vilas Olímpicas, e isso é uma causa que eu vou brigar e acredito que o Rafael Twin também vai brigar, sem dúvida será a bandeira dele, e também ele fez um belo trabalho no Paraesporte. Acredito que também as nossas bandeiras estão linkadas, e isso vai fazer a diferença dentro da Câmara de Vereadores. No mais, quero agradecer a vocês dois pela oportunidade, agradecer ao Grupo Folha pela oportunidade, por estar aqui nesse dia. Vocês me entrevistaram lá atrás, num momento totalmente diferente. Eu estava vivendo um trauma dentro da minha vida, vocês me deram a oportunidade de estar aqui falando com vocês, e eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer a toda a população de Campos. E quando eu falo toda a população de Campos, eu não digo só os 3.085 eleitores. Eu falo com todos porque eu recebi muitas mensagens, Arnaldo Nogueira, falando sobre: Bruno, nós estamos torcendo por você. Eu não posso te apoiar porque eu tenho compromisso com alguém, mas nós estamos torcendo por você. E isso é muito gratificante. Sei da responsabilidade que carrego, sei do legado que eu carrego, sei que por ser jovem as pessoas esperam que eu seja um vereador realmente diferente, mas como eu disse, não faço promessa, como eu disse, mas como eu sempre falo nas minhas reuniões, não sou uma pessoa que prometo, não fico fazendo promessa, mas eu me comprometo. E eu me comprometi com o Campos, me comprometi com o meu pai lá atrás, e nenhum filho quer decepcionar o seu pai, e nenhum filho quer decepcionar as pessoas que acreditaram nele, nenhuma pessoa quer decepcionar quem acreditou, e vocês acreditaram em mim. E isso me deixa muito feliz. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer aos meus eleitores, agradecer ao grupo maravilhoso que me acompanhou, e dizer que eu estou me preparando muito para ser um jovem, sim, né? Sou um jovem, mas um jovem com responsabilidade e que possa fazer a diferença dentro dessa Câmara, dentro do que for possível. Agradeço, meu sentimento é de gratidão, mando um beijo aqui, um abraço para as pessoas que estão escutando através da minha mãe, que também é uma pessoa maravilhosa, que está muito feliz com a oportunidade que vocês me deram, e sempre fala, Nogueira, nas reuniões, que ela vai ser a primeira a me cobrar e puxar minha orelha. E mãe, quando você sabe como é que é, né? É difícil. Então, assim... Mãe quando pede, ela não pede, na verdade, ela manda. Então... Exatamente. Minha mãe já está me cobrando. E eu... Que bom. E eu vou fazer de tudo para exercer um excelente trabalho. Agradeço aos amigos que me acompanharam aqui nessa entrevista. Agradeço a todos vocês. Sem dúvidas, o céu está em festa. Meu pai está em festa, está muito feliz com a oportunidade. E eu vou continuar com esse lema. Os 2 lemas que eu carreguei, os 2 propósitos. O legado do meu pai, dando continuidade aos projetos que ele desenvolvia, dando continuidade à bandeira, às causas que ele brigava, que vocês sabem qual era, vocês sabem quais eram, e também a renovação, pois Campos me deu a oportunidade de ser o vereador mais jovem dessa legislatura, no caso dessa Câmara de Vereadores, e um dos mais jovens da história, e isso é motivo de muito orgulho e de uma responsabilidade muito grande. Agradeço a vocês, um grande abraço, estou sempre à disposição, um abraço, Arnaldo, um abraço, Nogueira. Obrigado, querido.
Mais uma vez também agradecemos aí a sua presença, desejamos boa sorte. Vou fechar com o que sua mãe disse aqui, numa das mensagens dela agora no final. Meu filho, Deus o abençoe. Amém. Um grande abraço, bom dia, Bruno, e boa sorte aí no seu mandato. Obrigado. Arnaldo Neto, bom dia, muito obrigado também. Amanhã de volta às 7 da manhã, confirmando até amanhã, é quinta, né? Isso. Para sua alegria, a partir de sexta voltaremos às 7h15. Esses 15 minutos você não sabe o quanto faz a diferença na vida do ser humano. Quer saber o valor de 1 milésimo de segundo? Pergunte ao piloto de Fórmula 1. Quer saber o valor de um voto? Pergunte ao candidato. Então, quer saber o valor de 15 minutos? Pergunte ao jornalista que passa as madrugadas aí e não pode dormir durante o dia, muitas das vezes. Mas amanhã estaremos então de volta às 7. Pois não. Só esclarecendo aos nossos ouvintes, é uma brincadeira interna nossa aqui, mas é porque recomeça o horário eleitoral devido ao segundo turno, né? E por isso o programa fica um pouquinho mais tarde. Agradecer ao Bruno pela entrevista e só confirmando amanhã às 7, Nogueira, com quem? Amanhã com o Rogério Matoso, também outro jovem, né, já foi um dos jovens mais, né, no seu primeiro mandato e chegou a ser presidente da casa, volta também com um voto, tá vendo? Além dos 3.085 do Bruno, ele teve 3.086 votos, estará conosco aqui. Na sexta-feira, doutor Abdo Neme fechando a semana. Tá certo? Tá certo. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia mais uma vez, Bruno, um abraço aí na sua família toda, na sua mãe, a Andréia, e muito obrigado mais uma vez. Bom, Folha no Ar, primeira edição, fica por aqui, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Você segue ouvindo a Folha FM.